Começa a partir de agora a aula de número 9, conceitos básicos da bateria automotiva e seus componentes. E eis que a bateria já está aqui Já está conosco. aqui, o nosso ator principal está aqui, ó. A bateria. Apresente-nos. Essa é a caixa preta do carro? Essa caixa preta. Não, essa aqui é a fonte de energia do carro, né? Tá? Sem ela a gente não dá partida, não faz nada, né? Não faz nada. Bom, ela é preta aqui, mas a gente vai desmistificar essa caixa preta e vamos ver que ela é bem legal. Tá? Bom, a gente chama de bateria, eu até... Não é bateria de escola de samba. Exatamente. O nome dela vem de bateria porque ela é composta por uma série de elementos, tá? Quando você fala bateria, igual a Silvia falou, bateria de escola de samba, na bateria você tem lá vários blocos e instrumentos diferentes, né? Por isso chama bateria. Ou, por exemplo, você vai no médico e ele fala, você tem que fazer uma bateria de exames, tem que fazer uma sequência de exames lá. E a bateria, a gente vai ver mais para frente que ela é uma sequência de células, tá? Essa daqui, que a gente vai mostrar, a gente vai falar sobre ela, é uma bateria de 12 volts. E por incrível que pareça, essa daqui também é uma bateria de 12 volts. Tá? Olha isso. Coisa de louco, né? Mas eu não posso substituir uma por outra. Eu ia falar, se as duas são 12 volts, por que não usar a menor e ocupar menos espaço e ter Exatamente, menos peso ficava dentro do carro? bem mais leve, né? Não é? Eu trouxe isso daqui para a gente ver a diferença de conteúdo, vamos dizer assim, de cada uma. Tá? Bom, a bateria que a gente está vendo aqui, ela tem, eu já vou falar das duas pilhas ali, ela é composta, né, por uma série de partes. Vamos começar então. Eu tenho aqui, ó, os polos, tá? Que são esses aqui. Esses polos têm uma identificação. Aqui não vai dar para ver, mas aqui tem um maisinho, aqui tem um menusinho. Então é o positivo e o negativo, tá? Ali a gente vê na tela que eu tenho alças integradas para o transporte. Essa daqui não tem alça, eu tenho que pegar ela por aqui, por exemplo, para transportar. Eu tenho aqui, essa também não vai ter, em função do tipo de fabricação, de tipo de material que ela é feita. É só a parte plástica, né? Eu tenho normalmente aqui na lateral uma saída de desgaseificação. Quando a bateria no funcionamento dela, ela gera um determinado tipo de gás, que a gente vai ver, né? E eu tenho que eliminar esse gás, porque senão vai estufar a caixa e você vai ter problema. Então ela tem aqui algumas, tem uma saída, dependendo do automóvel também, dentro da caixa onde vai a bateria, você enfia um caninho aqui para fazer o dreno disso lá para o chão e não tocar em nenhuma parte do automóvel, porque o conteúdo que tem aqui dentro é corrosivo, tá? Aí eu vou ter também aqui um indicador de carga da bateria, a gente vai explicar depois como é que funciona. Eu tenho ali dentro, depois aqui, ó, as células, tá? E essas células são compostas de uma série de placas. Eu tenho uma placa e tenho um material isolante aqui, que é essa gradinha aqui, tá? Então, na bateria do automóvel, a gente chama de bateria chumbo ácido, eu tenho essas placas de chumbo, é uma placa de chumbo e uma placa de óxido de chumbo, no meio com isolante. E isso tudo está mergulhado num líquido ou numa pasta que a gente chama de eletrólito. Tá? Todas as baterias são iguais de carro? Todas as baterias de carro têm o mesmo tipo de formato. O que pode mudar aqui é o material de fabricação da grade, tá? Mas o chumbo e o óxido de chumbo são padrão. Tá? E o eletrólito que está lá dentro, adiantando, eu tenho água destilada e ácido sulfúrico. Ok. Tá? Bom, depois, um desenho melhor aqui, ó, da minha bateria em corte. Eu tenho as células. Cada célula dessa daqui, na nossa bateria, produz 2,1 volts. Tá? Então, essa bateria, para chegar em 12 volts, eu vou fazer uma ligação em série. Lembra que a gente falou de ligação em série? Dessas células e vou somar. Eu tenho 6 células vezes 2,1, eu vou ter um total de 12,6. Se eu for medir aqui no polo da bateria, se ela está carregadinha, bonitinha, vai dar, no mínimo 12,6 volts. Tem que dar isso. Certo? Bom, aqui eu vejo, ó, a ligação em série, tá vendo? Aqui é uma célula, eu ligo com essa daqui, eu faço essa ligação aqui e vou chegar no final aqui, 12 volts. Certo? Nós temos diferentes tipos de voltagem de bateria para carro?
Pode ser de 12 volts, pode ser maior, pode ser... Ou não. Até antigamente a gente tinha baterias de 12 volts para automóvel de motor a gasolina e para caminhão, para motor diesel, tal, um motor que é mais pesado, a gente tinha bateria de 24 volts, que eu ia ter aqui 12 células, tá? Era uma bateria maior. Hoje em dia, a bateria de 24 volts, acho que nem se fabrica mais, eu tenho que fazer uma associação no caminhão, por exemplo, eu tenho 2 baterias de 12. Você vai aumentando o número de baterias. Vai aumentando o número de não células tamanho para dela. chegar aos 24 volts. Ok. Tá? Mas no automóvel, de forma geral, sempre vai ser chumbo ácido. Eu te perguntei isso daí porque a gente costuma colocar muita coisa eletrônica hoje em dia dentro dos carros, né? Exatamente. Kit multimídia, potencializa o som, ou coloca o trio elétrico, que a gente fala quando o carro é mais velho, não vem com trio elétrico, e daí tudo isso vai pesando, né? Vai. É mais ou menos o que eu vou explicar na comparação dessas duas aqui, quando a gente falar de capacidade. Tá? Um outro elemento importante da gente conhecer, até porque tem uma questão de segurança envolvida aqui, é o eletrólito que a gente falou que tem dentro da bateria. Tá? Esse eletrólito, a gente disse lá anteriormente que ele é feito de água destilada e ácido sulfúrico. Água destilada não é aquela água que você toma na garrafa de plástico. Tá? Não tem nada a ver. Aquela água mineral, ela além de água lá dentro, lembra que a gente viu no outro módulo o desenho da fórmula da água, né? Então, além de água lá de hidrogênio e oxigênio, eu vou ter alguns minerais. Tem cloro, tem sal lá dentro, e esse material para a bateria é prejudicial. Então, eu tenho que pegar uma água destilada, que é aquela água que você bota lá a panela para ferver, aquele vapor você coleta ele, condensa e coloca numa vasilha. Então, aquela água destilada, ela só tem água lá dentro. Ó, tá? O Wendel Pereira, não sei se essa é a causa do que você está falando, ele manda uma pergunta para a gente dizendo qual que é a causa do zinabre na bateria. É oxidar? O que é oxidar. Isso? É o material errado ou é a exposição, enfim? Só pra Não, aproveitar esse gancho aí. é o ácido da bateria que está aflorando. Tá. Mas eu vou explicar melhor isso no próximo módulo. A gente tem nas próximas aulas aí, no próximo dia aí de estudos, a gente vai A gente falar vai falar sobre isso especificamente direitinho, tá do bom, zinabre, como é que limpa e tal. Bom, para fazer a solução aí funcionar, eu vou misturar 35% em peso do ácido sulfúrico na água destilada, e aí eu tenho uma determinada solução. Essa determinada solução ela vai ter uma densidade, tá? Tipo assim, eu pego lá caju, boto no liquidificador, bato com água, eu tenho ali uma... Antigamente eu tinha só água e só caju, quando eu misturo, eu não tenho mais água, eu tenho um suco. Se eu medir a densidade do caju, é legal, a gente vai chegar nesse ponto aí. Se eu medir a densidade do suco de caju, é diferente da densidade da água, tá? E aí... Se a bateria estiver bem carregada ou mal carregada, eu sei em função da densidade, ou seja, da situação daquela mistura. Tá? Se a mistura está legal, a densidade está entre 1260 e 1280, você não precisa decorar isso aqui, é só para você saber. Isso a gente tem na apostila também. A gente tem na apostila e hoje em dia a gente não consegue medir a densidade da bateria. Tá? Então ela está bem carregada. Se a densidade está menor, ela está descarregada. É mais ou menos o que a Silvia mostrou ali fazendo assim com a mão. Se eu pego um suco de caju lá, misturo o caju, e quando ele está bem misturado, eu estou ali com a capacidade de carga, a capacidade máxima de carga da minha bateria. Tá? À medida que eu deixo ele parar, o caju em si vai condensando e afunda, eu vou perdendo a carga. Tá? Isso é quando eu deixo ela parada. Quando eu deixo ela parada, ela vai pode viajar também... uma semana? Ela pode, não chega a ser uma semana, mas não, ela né? tem uma descarga... Lá baixa. vamos dizer assim, por estar parada. Tá. A gente vai ver isso em quanto tempo acontece. Okay. Tá? Então, retomando aqui, o eletrólito é ácido sulfúrico, tá certo? Ele tem que ter uma certa densidade em função da capacidade de carga. Por que isso varia? Porque para funcionar, quando tem o ácido sulfúrico e a água lá dentro, a bateria para gerar eletricidade, se eu conectar alguma coisa aqui, ela começa a quebrar o ácido sulfúrico no meio. Uma parte vai para um polo da bateria e outra parte vai para o outro. Tá? E se eu estou tirando o ácido sulfúrico de lá, vai sobrando só água, a densidade diminui, significa que a bateria está sendo descarregada. Para eu carregar, eu faço o processo inverso. Eu junto de novo o ácido sulfúrico, a densidade aumenta e ela volta a ter carga. Certo? Falando em termos de nomenclatura, tá? A gente já comentou aqui de voltagem de célula, que é quanto tem cada célula, que é 2,1 volt. Voltagem nominal é quando você vai comprar uma bateria, você chega lá no representante e fala, olha, eu quero uma bateria de 12 volts. Você não vai falar para ele, eu quero uma bateria de 12,6 volts. Padronizou
que essa aqui é uma bateria de 12, existem baterias de outras capacidades, você vai pedir em função, tipo essa aqui é 12 também, mas aquela bateria que você usa no dia a dia, lá no controle remoto e tal, aqui deve ter uma aqui, você vai dizer, eu quero uma bateria pilha, né? de 1,5 volt, alguma coisa assim, de pilha, né? Deixa eu aproveitar e fazer uma pergunta. O Marcos aqui está falando que se é normal ele deixar o carro no alarme 2 dias sem ligá-lo e a bateria quase morrer a ponto de fazer o carro ter que pegar no tranco. Olha quantos problemas a gente está colocando aí. O que está acontecendo? Está certo, não está? Temos um problema aí. Ele tem um problema grave com o alarme dele. Eita. Ele tem que ver o alarme, porque ele está consumindo demais a bateria. Isso significa que o alarme está chupando demais a carga da bateria. Alguma coisa está ficando ligada. Para o carro morrer desse jeito, para apagar... consumir uma bateria de um dia para o outro, tem alguma coisa... Não é normal. Um consumo muito grande. Foi até que eu te perguntei aqui, deixar o carro uma semaninha parado, se a bateria se falou não, né? Não. Então 2 dias piorou. Não, ela consegue ficar um bom... A gente vai ver, tem um gráfico que mostra isso, mas em 2 dias a consumir, tem alguma coisa bem grave consumindo lá. Talvez alguma lâmpada que fica acesa, alguma coisa assim. Tá? Precisa olhar melhor o carro. E aí, última nomenclatura que é bom a gente guardar é voltagem de circuito aberto. Voltagem de circuito aberto é quando você vai lá no estoque lá do fabricante ou da loja, pega a bateria que estava descansando um tempão lá e faz a medição dela. Tá? É a voltagem quando, voltando no suco de caju, quando o suco de caju deu uma assentada. Tá certo? E é legal saber disso também, porque baseado no suco de caju, que a gente está dando exemplo, quando você vai instalar uma bateria, como você, a não ser que você saiba exatamente como é que o fabricante fabricou, né, por exemplo, existe bateria ainda no mercado que tem um líquido aqui dentro. Tem baterias que em vez do líquido é um gel, tá? Mas o importante é que você vai instalar a bateria, você fazer isso aqui nela. Ó. Chacoalhar, dar uma mexidinha? Ó, essa aqui, dá para escutar o barulho aí? Dá para ver que tem um líquido ali. Que tá com... Essa aqui é a bateria, ela não tem gel aqui dentro, ela tem um líquido. Então, quando eu faço assim, ó, eu dei uma agitada na bagaça, tá? Eu botei o meu suco de caju de novo, virou suco. Ficou homogêneo. Tá? Isso melhora o funcionamento dela. Então, você falou que também tem bateria de gel aí, né? Qual que é melhor? Aí depende muito do fabricante, do modelo do carro. Do que ele colocou aqui dentro, entendeu? Normalmente, as de gel são que tem uma tecnologia maior e mais tal. Caro. É um pouco mais caro, vai durar um pouco mais. Tá? Mas depende muito, a gente vai ver depois, em função da descarga dela, o material que ele usou ali. Por exemplo, se ele usa naquelas gradinhas que eu mostrei aqui, ó, se nessa gradinha aqui tem antimônio, ela tem uma tendência a descarregar mais rápido do que as outras. Se o cara usa cálcio aqui, ela dura um pouco mais. Só lembrando que a gente vai ter nas próximas aulas aí a explicação na prática. Ah, sim. Hoje a gente vai dar uma ideia só de bateria, tá? E depois, no próximo módulo, a gente vai esmiuçar bem, fazer os testes e tal, para que a gente possa chegar num diagnóstico se a bateria está boa ou não. Alberto, o Vitor está com uma dúvida aqui, vê se você consegue esclarecer para a gente. Por que se a gente encosta no negativo e no positivo da bateria, a gente não toma um choque? Porque eu tenho uma resistência alta aqui, ó. Tá? Agora, se eu pegar Você está fazendo isso agora. eu estou fazendo aqui e a bateria está carregada, tá? Vocês podem não acreditar, mas está verdinho aqui, ó. Dá para ver aí? Tem umas indicações aí de cores, né, de luz, que tem verde, amarelo, também como se fosse sinal, né? Até está marcado aqui, tá? Sinal de trânsito. Ah, não dá para ver que está verdinho, que o verdinho está muito tênue lá embaixo. É que aqui a bateria é preta, o buraco é preto, então fica meio complicado. Mas ela está carregada. Estou tentando enxergar ali, mas está verde. Bom, um outro tema legal que a gente precisa saber da bateria é sobre a capacidade disponível da bateria, tá? Eu fiz uma comparação aqui, né? Eu trouxe uma bateriazinha e a bateria zona, tá? A diferença aqui, ó, as duas dão 12 volts, mas a diferença é a capacidade de carga que ela tem aqui. O que eu quero dizer com capacidade de carga? Eu botei um exemplo aqui, ó, para a gente entender. Na bateria, você olhando assim, pelo tamanho, você pode achar, nossa, a bateria tem bastante capacidade de carga, eu posso pegar uma maior aqui e você se iludir pelo tamanho. E às vezes não é verdade isso. O tamanho não tem muito a ver. Mas vamos comparar com a caixa d'água, tá? Quando você vai construir sua casa e tal, você vai se preocupar, ou deveria, né, com o tamanho da caixa d'água que você vai colocar. Tá? Por que é importante? Porque a caixa d'água vai determinar o tempo, quanto tempo você tem água para usar. Ah, mas na minha rua lá a água não falta nunca e tal, eu não vou colocar a caixa d'água não, vou ligar tudo direto na água da rua.
Só que, por exemplo, se tem várias pessoas usando essa água ao mesmo tempo, você não vai, a água da rua é igual aquela história lá do série paralelo, né? Se eu tenho muita gente consumindo corrente ali, a tendência é cair e eu não ter um aproveitamento legal daquela água. Então a caixa d'água serve também para controlar o fluxo, né? Tá certo? Então, por exemplo, na minha rua tem água todo dia. Tá bom, eu vou colocar uma caixa d'água de 500 litros. Tá? Não, mas 500 litros não dá, porque em casa lá são 10 pessoas. Então tá, então você vai ter que aumentar a quantidade da sua caixa. Tá? Mas é muito mais gente. Mas, além disso, na minha rua, a água vem só de domingo. Então eu tenho que ter um reservatório maior ainda para poder passar esses 7 dias aí sem água. Tá? No caso da bateria? No caso da bateria, a capacidade dela está ligado ao que tem no veículo. Então, se eu pego, por exemplo, um carro, vamos pensar lá vamos voltar no tempo, vamos pensar num Chevetão. Tá? Esse é antigo, hein? Antigo. Então, você pega lá o Chevette ou o Fusca, o que ele tinha de parte elétrica? Ele tinha as lâmpadas, a luz interna, 4 luzinhas no painel, às vezes tinha um rádio e o motor. Espartano, que nem a gente fala. Não tinha né? nada. Não tinha nada. Tá? Era tudo mecânico, você abria a porta na chave e tal, não tinha muita coisa. Então, o que é que consumia? O motor de arranque consumia para fazer o motor virar. O problema é que o carro era pesado, então, você pode colocar uma bateria de pouca capacidade, porque ninguém ia ficar lá dentro do carro ligando alguma coisa, só o rádio às vezes, tá? Porque o consumo do rádio é pouco. Então, eu posso colocar uma bateria menor. Agora, se eu pego um carro que tem um carro de luxo de hoje em dia, que tem rádio, tem televisão lá dentro, tem banco aquecido, tem teto solar, tem as travas, tem vidro elétrico e tal, tudo isso consome da bateria. Então eu tenho que colocar uma bateria de capacidade de carga maior. Tá? Nós vamos ver na sequência como é que a gente determina a capacidade de carga, como é que a gente sabe qual é a capacidade de carga da bateria, tá? A gente vai detalhar melhor isso. Por enquanto é bom você ter a ideia só que o tamanho da bateria ou a capacidade que ela tem de produzir tem a ver com o que ela vai ser utilizada. Uma outra coisa importante que tem que ficar na cabeça, que é a bateria que tem no carro, o nome correto dela é bateria de partida. Ela é feita para fazer o motor funcionar. Nenhum fabricante coloca a bateria para você ficar sentado dentro do carro com o rádio ligado, com o motor parado. Olha, então você está lá na espera, fila dupla ali, esperando o filho sair da escola, com o rádio farol ligado, aceso, assistindo a TV. não sei o quê, com o motor desligado. Você está consumindo demais a bateria e pode ser que você não tenha ali partida. Existem alguns modelos de veículo, que são veículos de alto luxo, em alguns fabricantes, que ele tem 2 baterias no carro. Aí ele tem uma bateria chamada bateria de partida, que o objetivo dela é ela tem uma descarga grande de corrente para fazer o motor de partida funcionar, e uma outra bateria que tem um outro tipo de construção, que é para fornecer energia para os acessórios do carro. Beleza. Beleza? Essa então, terminada a aula sobre bateria, essa foi a aula de número 9. Nós vimos aí, com o nosso expert, os conceitos básicos da bateria automotiva e os seus componentes.